Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de Maria. Hoje é dia de carne, hoje se pode. Hoje tem churrasco, né, Padre Renan, ou não tem? Opa, claro, uma alegria estar com vocês. De fato, eu confesso que eu fui agora, eu não tomei café hoje de manhã, né? Mas eu desci agora para pegar água e vi ovo com bacon ali que fizeram e eu falei que horror, esses padres perderam a tradição, comer carne na sexta-feira, né? E agora que você falou que eu lembrei, é verdade, solenidade, né? Solenidade, hoje, e a gente tem que aproveitar, são Hoje, poucas vezes no ano, então hoje eu estou buscando churrasco, alguém que me convide para um churrasco. Se você, católico ouvinte, está em São José dos Campos, quiser convidar o padre para um churrasquinho, com um choppzinho, a gente está dentro, hein? Vou publicar até cedo aqui agora de manhã para ver se alguém publica rapidinho para ver se até alguém antes na do noite. jantar me convida aí. Né? A gente tem que Maravilha, aproveitar, mas com maravilha. vocês, Padre Felipe Neco. Uma alegria, Padre Renan. E antes que o Padre Felipe fale, estamos gravando na sexta-feira, porque eu estava fazendo apostolado, né? Apostolado, atendendo famílias, então não deu para gravar na terça, mas aqui estamos na sexta-feira hoje com Eu vocês. vou dar uma colher de chá. Assim. Ia ser apertado para mim, mas eu conseguia, né? Eu sempre consigo. Mas aí o padre vai ter que contar aí por que que ele não conseguiu aí, toda semana dele, que essa semana ele passeou quase igual o Padre Neco, né? Então, Quase, quase. Não cheguei a tanto, né? Mas eu não me lembro, nós gravamos na terça, né? Na uhum. terça-feira passada. Então, saímos até jantar depois, me parece, na mesma terça-feira a gente saiu jantar, né? Tivemos aí nosso momento de descanso e depois eu continuei, tive a confraternização, na quarta-feira tivemos confraternização com os jovens da Paróquia Guadalupe, foram 20 jovens aproximadamente, foi o último dia do encontro de jovens, muito legal e agradeço muito. Isso, quando a gente vê assim, 20 jovens no grupo de jovens ali da Paróquia Guadalupe, uma conquista, né, da graça de Deus também, que vai tocando esses jovens, porque não é fácil trabalhar com jovens aqui nessa região e a gente tem, né, na luta, tem conseguido, né? Tive um atendimento também na quarta, depois na quinta-feira eu sempre atendimentos e visitas e tal, mas nada fora do comum. Depois, na quinta noite, eu fui no aniversário do pai da Aline, ali do irmão Felipe Mariano, do avô do irmão Felipe Mariano Noviço, né? Então, são amigos nossos de longa data. Tem um menino no seminário e um que foi seminarista, né? O Gabriel, ficou 4 anos lá no seminário e saiu. Hoje ele é nosso catequista aqui na Paróquia Guadalupe também. Então, o avô dele estava de aniversário. Fui lá com o Padre Alejandro atender a família, né? Eu sempre estou dizendo que para mim é muito bonito, de muita alegria também, né? Estar aí nas casas, visitando as famílias, partilhando com as famílias. Então, tivemos essa quinta-feira aí também com ele, foi muito agradável ali celebrar o aniversário. A família toda estava reunida para celebrar a novena de Natal, muito bonita essa tradição da novena de Natal em família, né? E depois desse momento de oração, a gente teve ali uns comes e bebes e já voltamos para casa, o padre Alejandro e eu. Na sexta-feira tivemos a reunião do clero, formação, né, do clero, o bispo nos deu uma formação aqui com o clero da forania, então foi também um momento para estar em comunhão, né, com o clero local, com o bispo Dom Emílio, que está bem velhinho, bem mal, mas se mostrava muito alegre ao ver todos os padres. A gente teve a formação na casa paroquial da Paróquia São Pedro e São Paulo, e do Emílio mora ali, né? Então, é o bispo emérito, que nossa diocese tem dois bispos eméritos agora, né? Então, na casa do Emílio teve que, enfim, morava ali, ele visitou, conversou com ele, o pouco que ele fala, né? Mas ele mostrou um rosto muito alegre por ver todos os padres, né? Toda essa manhã de formação, depois eu segui atendendo aí pessoas, atendendo famílias, celebrando missas. E no sábado, aí sim foi o sábado cheio de ação social, foi muito bonito aqui na nossa paróquia. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe conseguiu, né, vários padrinhos que compraram presentes, brinquedos para todas as crianças
pelo menos todas as crianças que pediram, escreveram uma cartinha, etc., pedindo, ali da comunidade que nós atendemos, a comunidade Nossa Senhora da Cabeça, que está numa comunidade que se chama Peinha, aqui próximo do Terminal João Dias, e depois também as crianças da catequese da Paróquia Santa Edviges, lá no Jardim Santo Antônio. Então também foi muito bonito, porque eu como padre estava ali presente, mas todos os voluntários, né, atendendo, não se vestiu de Papai Noel, mas a gente explicou a vida de São Nicolau. Então, eles, quando chamaram o Papai Noel, não chamaram o Papai Noel, chamaram o São Nicolau, e o São Nicolau veio com todos os presentes para entregar para as crianças. Tivemos um lanchinho, foi um momento assim de ação social e também apresentaram um teatro de Natal. Então, fiquei praticamente o dia todo aqui, nessa ação social. E na noite, celebrei a missa na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Tivemos a investidura de 2 ministros novos, né, porque no dia da investidura dos ministros, a Bia estava dando à luz, então, com muita alegria, muita bênção, um casal jovem, é a primeira filha deles, a Helena, eu vou batizá-la amanhã. Então, no dia da investidura, eles obviamente não puderam estar, e aí fizemos a investidura deles nesse sábado, novos ministros, né, um casal muito bonito. E depois eu fui celebrar a missa e adoração na comunidade Famílias Novas, aqui como eles chamam, na vigília deles, né? No Caxingui, Paróquia Santo Antônio do Caxingui, né? Domingo, como sempre, tantas missas, tantas coisas, e entre uma missa e outra eu ainda consegui estar no almoço de despedida dos queridos paroquianos e ouvintes do Católico Se Sabia. Vou mencioná-los aqui porque são muito queridos também, né? A Liliane, o Rodrigo, e depois os filhos, né? A Marina, o Rafa, o Lucas. Eles são do Rio Grande do Sul, mas estavam aqui em São Paulo, frequentavam nossa paróquia, são catequistas, participam do grupo de jovens, responsável dos coroinhas, são tudo. E uma triste notícia para eles e para nós também, que eles têm que voltar ao Rio Grande do Sul por questão de trabalho. Então, fizemos ali numa casa uma primeira despedida deles, né? Depois tiveram na terça com os coroinhas outra despedida, e hoje vão ter mais despedidas, e assim, né? Tiveram despedida na quinta do grupo de jovens da Santa Edviges, e assim vamos despedindo esses queridos paroquianos. Espero que voltem um dia, que a nossa paróquia vai sentir muito a falta deles, né? Então, no domingo eu estive com eles, almoçamos, depois fui na casa das jovens Amanda e Alice, ali da Santa Edviges, dar a bênção na nova casa deles, tomando café ali com elas, muito com sua família, muito agradável também. E na noite tive um encontro de crisma com os jovens que a gente chama da comunidade latina. São argentinos, mexicanos, venezuelanos, colombianos, chilenos, e eles estão fazendo crisma, são, não sei, 20, 25 jovens, e a gente atende eles em língua espanhola, né? E tivemos ali a missa e o encontro da crisma, que a gente vai continuar ao longo do ano com eles, né? Para dar a crisma no ano que vem. Assim foi meu domingo cheio também, né? Então, sábado e domingo cheio. Durante a semana é mais tranquilo, mas sábado e domingo cheíssimo, graças a Deus, né? E na segunda-feira, tivemos aqui o nosso dia comunitário, mas como o meu superior trabalhou comigo muitos anos em Curitiba, em Joinville, né? Então, nós fomos visitar uma família de Joinville que estava em Minas, junto com todos os seminaristas de Curitiba, estavam em Minas. Então, nós fomos visitar essa família e acompanhar ali os seminaristas também, com as famílias. Eles estão agora de férias em Minas Gerais, Bom Sucesso, Lavras e as cidades históricas ali, Tiradentes e região. Estão por ali visitando, conhecendo, né? E foi muito agradável também. Tivemos ali, cheguei segunda, fiquei terça e quarta já voltei para cá. Então, praticamente essa foi a minha semana, né? Uma semana, então, além dos atendimentos, confissões, visitas, etc., na paróquia, todo o trabalho social e de despedidas ali no sábado e domingo, e já na segunda, essa minha viagem a Minas. E agora já estou aqui de novo, né? Cheguei na quarta, já dei uma palestra, e aí seguimos na luta, né? Bem, deu aqui um tilt aqui na garganta aqui, mas vamos lá. É, Tava meus vendo amigos, que você estava aí é, quase se afogando, eu falei, opa,
Mas que bom que o pai conseguiu continuar aí. Mas vamos lá, vou tentar fazer rápido, porque aqui o tempo passa voando. E também eu preciso pegar água aí na cozinha. Vamos lá, depois o padre gravou na terça, na quarta também tive o encontro do clero, mas dessa vez foi só o encontro por geração, já tinha tido as outras gerações. E aqui em São José, na quarta-feira 29, tivemos a reunião dos até 10 anos de ordenado. Estava só eu de religioso, estava um sacerdote da Canção Nova, de religio, de, né, quase religioso, não sei qual é o status dos pares da Canção Nova. Acho que eles são diocesanos, como que, né, incorporados na Canção Nova, não sei como é que é o estatuto jurídico dessa realidade deles. E teve aí reunião, éramos uns 12 padres mais ou menos, até 10 anos de ordenado, aqui da Diocese de São José. Foi uma manhã, assim, até a hora do almoço, junto do bispo. Né, o bispo até tratou mais de um aspecto mais interior nosso, né? Psicológico, tudo, para que tivesse um certo equilíbrio psicológico, né? Sobretudo essa idade mas que dentro do que é o período do sacerdócio, talvez a etapa mais difícil, né? Talvez os 10 primeiros anos do sacerdote. E pois, foi bonito poder compartilhar com os padres, alguns eu conhecia mais de vista, ainda não me aprendi o nome de todos, mas foi ali uma manhã, eu pude, no momento de partilha, colocar um pouco essa realidade que nós vemos como vida comunitária. Comentei até que no dia anterior a gente tinha tido, depois de gravar o podcast, a gente tinha tido esse encontro com outro padre lá, com um jovem aí que conhecemos, vemos aí, tomamos um show e tal, e falava sobre essa fraternidade sacerdotal tão necessária, né, também para perseverança. Comentei, né, de alguns padres de outras dioceses que eu sei que, sobretudo como em geração, às vezes três, quatro, saem de férias juntos, né, coisa que vai ajudando e cultivando essa realidade, não ter só essa coisa mais individualista, que é mais fácil de entrar nesse ritmo, né, os sacerdotes diocesanos, né? Espero que tenha sido de ajuda, no comentário nem que legal, nem nada, foi só uma partilha, mas eu achei interessante fazer um pouco esse comentário. Isso foi na quarta-feira, 29, depois já tivemos atividades, né, de atendimento pela tarde, né, no treino aí, diário quase. Na quinta-feira, dia 30, eh, tive já mais também atendimento. Estava recordando aqui até que o que eu tive de atividade, que eu não joguei basquete nesse dia. Acabei que só ia conseguir ir nesse dia mesmo, aí preferi não ir já, e já encontrei já com o Matheus, no Promociono, né, um professor da Luminário, do Opus, muito inteligente, estudando medicina, já está, né, foi para conversar, tomamos uma cerveja juntos e conversamos um pouco do trabalho, das atividades, foi muita gente boa, e foi a oportunidade aí de colocar o papo ao dia aí também com ele. Já na sexta-feira, pois primeira sexta-feira do mês, perdão, tivemos já a missa do Mater Puríssima, do Colégio Mater Puríssima, ali pela manhã, com as crianças. Depois já almocei com uma família, e depois já na tarde e na noite tivemos já a missa também, né, na catedral, com a adoração aí com os membros do Reino de Cristo. Foi a última do ano, a de Jacareí acabou que seria na semana que vem, já não vamos ter, também vai ter já preparação, já vai ter novena de Natal, então o pessoal vai se reunir para rezar a novena de Natal. E já no sábado tive um casamento do Gustavo e da Camila, que já, pois aí estão já, acho que até regressando já de lua de mel, acho que regressaram ontem, hoje. Foi um casal que conheci, bem justo, na verdade, ambos são do Missão Jovem, lá de Jacareí, e, pois, de estar um pouco ajudando, também casei alguns outros conhecidos deles do Missão Jovem, acabaram que um mês antes, padre, está disponível para fazer o nosso casamento? Falei, deixa eu ver aqui. E pois acabou que deu certo, né? Não tava, não os conhecia há muito tempo, um mês mais ou menos que eu fui conhecê-los. E aí, pois foi isso meio aquela correria assim de preparar, de acompanhá-los um pouquinho nessa reta final. Tive um dia que eu tinha almoçado com eles por aqui. Nada, foi uma bonita celebração, poder também participar assim, também da festinha com eles, um momento. Foi bonito poder estar esse momento com eles. Eu gosto muito de fazer celebrações de matrimônio, gosto muito de acompanhar os casais. Foi uma bonita celebração.
No domingo, já dia 3, eu também tive uma missa lá em Jacareí, pela manhã, às 9, lá na Capela Santo Antônio, né, dando início ao Advento, já usando o Missal Novo. Assim, verdadeiramente, acho que seguir a celebração toda ela desde o Missal Novo, e com o povo mais ou menos respondendo com as respostas novas, né? O povo ainda está aprendendo, acho que tinha até data show também lá, projetor, mas o povo ainda está tão acostumado que vai ter que dar tempo para o povo ir acostumando. Então foi a primeira celebração que eu fiz realmente com o Missal, toda ela. E depois, daí eu já saí correndo, né? Eu fiz, essa semana foi uma semana de peregrinação, né? Eu estive em 5 cidades, 2 estados, em 2 dias, assim, praticamente, né? Tentando, né? Então, eu saí de Jacareí, direto para Cunha, né? Pois lá tem o Stephanie, do Júlio, estava reunido lá também o Diogo e a Thaís Schmidt, e também estava a Geisa e o Tiago. Então eles foram para lá para passar o final de semana lá. Eu falei, pois, vou cair lá. Fui para lá, celebrei a missa para eles lá, no sítiozinho com eles. E já fiquei ali do domingo para segunda, já que na segunda eu tinha aproveitado. Eu falei, vou aproveitar, vou para Cachoeira Paulista. Então, de Cunha, fui para Cachoeira Paulista, fui almoçar com uma família que estou acompanhando a filha um pouco, aproveitei, confessei ali a família, um pouco a avó, e dali eu já dei um tempinho e já voltei para São José, depois já do almoço assim, do descanso um pouco, tem um momentinho de descanso, porque já à noite eu pegava já o superior, né, os superiores noviços, para levar até Itajubá. Então chegou tanto ele como chegou também o superior dos seminaristas menores, né, o doutor, o padre Sérgio, o padre Fábio. E aí eu os peguei, chegaram de umas reuniões de Roma, de formadores superiores, e aí peguei e fui para Itajubá para levá-los para as férias, né? O padre Renan estava lá com os seminaristas menores em outra cidade de Minas, e os noviços estão de férias em Itajubá. Eu, geralmente já tem alguns anos que vão para lá, na comunidade Sol de Deus de férias, então fui levá-los para deixá-los lá. Então, depois fizemos um ato de caridade, aí chegamos lá quase meia-noite, paramos para jantar no caminho, já os deixei lá e fiquei lá, né? Aproveitei para voltar naquele mesmo dia. O Padre Sérgio já saiu no outro dia de manhã cedo para se juntar aos irmãos menores. Eu fiquei esses dias lá, mas aproveitei, terça-feira tivemos aí uma atividade já de um passeio especial com os irmãos, no Ninho de Águia, lá no restaurante Ninho de Águia, um lugar que tem, pois, dá para fazer um churrasco, tinha uma piscininha, aproveitei ali junto aos irmãos, choveu um pouquinho lá em Itajubá. Depois, já na quarta-feira, tivemos a oportunidade de ir a Santa Rita do Sapucaí. Na verdade, agora, perdão, na verdade, agora fazendo as contas aqui, vão passar de 5 cidades. É, Santa Rita do Sapucaí, tivemos ali com a família da Adriana e do Lucas, que vai ter a sua primeira comunhão, o filho deles, o primogênito aí, o meu xará Felipe, hoje vai fazer sua primeira comunhão. Então, tivemos ali um pouco um café mineiro, assim, de tarde, assim, de 4 da tarde, aquele cafezão mineiro. Então, vamos lá estar com a família, me despedir também, a família vai estar se mudando mais lá para cima, mais perto lá de BH, não sei se é Patos de Minas, alguma coisa assim, esqueci já o nome da cidade, uma cidade menor, bem menor do que BH, mas está mais próximo de BH, vai para lá junto, mais próximo da família dela, que é de lá, do Adriano. Então, tivemos lá fazendo meio minha despedida também deles, e já depois, na quinta-feira eu desci de Itajubá, logo depois de manhã, passei por Cachoeira Paulista novamente para celebrar a missa para a querida Suelen, a Sussu, que é consagrada da Canção Nova. Ela está com câncer de mama, está já quase terminando o seu tratamento. Então, quis dar um abraço. Eu ia tentar na segunda-feira, mas ela tinha ido tomar a sua penúltima, fazer sua penúltima químio. Na segunda-feira, agora, próxima, ela faz a última, e depois para janeiro, se Deus quiser, ela faz a operação. Estamos confiantes que vai dar tudo certo. Então, tá ali, estava ela com a sua mãe, a Silvana está aí já quase 6 meses já com ela, acompanhando-a. Então, tive aí a oportunidade de ir na Canção Nova e ali celebrei numa capela da comunidade ali, da comunidade de Padre Léo,
um lugar novo onde estavam as obras de Maria, as casas, o pessoal que conhece bem a Casa Nova, sabe ali das casas que eram das obras de Maria. E ali eu celebrei a missa para ela e já saí correndo para Lorena. Fui almoçar com uma família que conhecemos nas missões desse ano, com a Manu. Estava só ela e as filhas, a Manu, a Gabi e a Mariana. Tivemos aí no almoço, dei uma descansadinha depois do almoço e já corri para cá, para São José, já para chegar para o meu treino, porque à noite tinha atividade do Denis, né, do escritório do Denis, um advogado, foi super apóstolo nesse sentido também na área profissional. E ele fez uma atividade, né, nossa história, contando um pouco a história do escritório, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e chamou todas as pessoas mais próximas realmente a ele, mas que era quase 100 pessoas, eu nem sei quantas pessoas tinham lá, mas foi muito bonito. Estive aí, ele organizou no hotel, fez um lanche aí no início, depois a apresentação de vídeos, né? Cada um dos funcionários ali, são acho que 7 pessoas, né, no escritório, depois apresentou o que eles fazem, apresentou sobre o sistema, né, o que eles fazem junto, né, o trabalho deles providenciário, junto ao INSS, né, então foi bonito compartilhar desse momento. Eu dei a benção em 2 momentos, dei a benção no início, depois dei a benção no final, então foi bonito poder estar aí junto, e metade do povo ali conhecia, gente muito próxima do reino, daqui da região de São José, Jacareí, né, além da família dele, da esposa, da Cris, então tinha bastante gente próxima ali, conhecida. Já isso foi ontem e hoje já estamos aqui já para poder seguir as atividades. Temos a missa hoje, festa da Imaculada, a missa de preceito, solenidade. Então temos também a oportunidade também de celebrar hoje junto a consagrações marianas que vamos fazer. Também vamos fazer no Asilo Santo Antônio, onde estão as irmãs franciscanas do Sagrado Coração, e ali também elas vão fazer sua renovação de votos, me pediram para fazer na missa também, eu falei, não, claro, sim, fazemos já tudo, vai ser um pacotão hoje, aí na celebração mais tarde na noite. Isso foi um pouco a semana. Tentamos, já vamos aqui quase 20 minutos de Nossa programa. O Senhora, entretenimento está vejam logo. que Tem gente que fala, padre, o eu já canso só de ouvir você falar do que você fez. Mas é mais ou menos esse foi o ritmo, assim, vamos caminhando. porque o entretenimento santificante do Padre Renan dura 5 minutos e o do Padre Neco 15, né? Para Não, estou contar tudo que tentando ele fazer fez. rápido aqui, mas tudo bem. Mas vamos lá, padre, vamos de cheio, que já vamos marcar a metade aqui já do programa, vai ser totalmente certificante. A semana foi Vamos mais lá, longa, né? Essa semana alongamos um pouquinho, pegamos quase pegou até dois a finais de sexta. semana, então, mas é isso. Mas hoje o tema que eu queria propor a vocês, eu estava até falando com o Padre Neco, tá meio de moda aí, né? Fazer um react, que vocês chamam, né? Vocês, quero dizer, né? A moda aí chama, né? É, a gente também entra na moda também aí do Isso entra na React. moda, mas eu não Então, posso fazer de vídeo, né? Porque os vídeos, a gente não faz o nosso podcast assim de vídeo. a gente é mais Então, pobrezinho, tem que ter boas câmeras, né? A gente é feio, então não vai ajudar, não. a gente precisa ainda uns patrocínios aí, né? Vamos esperar nossos patrocinadores, nossa sala de estúdio, daí sim. Mas enquanto isso, a gente segue aqui, né? No caseiro mesmo. E eu vou fazer um react, mas de um artigo que eu li, né? Então, ó, lendo esse artigo aqui junto com vocês, a gente pode ir comentando. Mas antes de entrar no artigo, fazer algum comentário sobre uma nota que a Congregação para a Doutrina da Fé enviou, né? Na realidade, o tema é sobre a bênção, a união homossexual, ou esse primeiro momento, né? E um segundo momento é aquele artigo que nós acho que até já comentamos aqui. A Congregação para a Doutrina da Fé respondeu a um bispo de Santo Amaro, Dom José Negri, que perguntou se um transexual pode ser padrinho de batismo, pode ser batizado, pode ser padrinho de casamento. E aí responderam que sim, né? Claro que gerou toda uma polêmica. Então, vamos falar sobre isso também, né? Talvez o tema geral que poderíamos colocar, não sei, depois o Padre Felipe é o que busca os títulos, né? É, Mas talvez o tema geral que a gente podia chamar é como a igreja está na sua relação, como é a relação igreja
e homossexuais e gays, né? Ou como o Papa Francisco está trabalhando nessa aproximação com homossexuais. Será que está fazendo certo? Será que está fazendo errado? O Padre Felipe é esperto em encontrar temas aí, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema porque veio essa nota da Congregação para a Doutrina da Fé. Porém, eu quero começar aqui dizendo que existe sim na igreja, por mais que já existem documentos, já existe o magistério, já existe a tradição que fala claramente o que pode e o que não pode, de acordo com o plano de Deus, porque a igreja é de Cristo, não é nossa. Mas existe claramente um lobby dentro da igreja tentando, né, pressionar ainda para diversas formas e ideologias, para que a igreja possa se abrir a essas ideologias, né? A gente pode falar do sacerdócio feminino, a gente pode falar da ordenação de homens casados, né? E a gente pode falar sobre a relação homossexual. Então, eu queria falar um pouco sobre esse último tema, a relação homossexual, né? A união homossexual, porque estão de novo tentando mudar a moral. O Papa Francisco escreveu uma encíclica, não, uma exortação apostólica que se chama Amoris Laetitia, e nessa Amoris Laetitia, muito bonita, muito bem escrita, mas tem um capítulo um pouquinho problemático, que o Papa Francisco abriu demais, e aí foi problemático, né? Que é o capítulo 8. O capítulo 8 da Amoris Laetitia trata de casos difíceis, né? É sobre a família, Amor e Letícia. Então, está muito bem escrita, descrita a teologia sobre a família, o matrimônio, etc. Mas aí, quando chega a casos difíceis, o Papa, basicamente, o que ele diz é tem que ser analisado cada caso, ok? E isso é verdade. Porém, quando você não diz claramente o que é certo e o que é errado, simplesmente tem que analisar cada caso, gera um monte de mal interpretação. E é o que tem acontecido. E a partir da Amoris Laetitia, esse pessoal das ideologias tem apertado um monte, avançado um monte na sua pauta para que a igreja mude a doutrina sobre a moral sexual, né? O que a igreja já escreveu vários documentos dizendo não podemos mudar, mas seguem tentando de uma forma ou de outra. Se não é por um lado, é por outro, né? Então, no dia 22 de fevereiro de 2021, então é recente, 2021, foi emitido um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, onde já se dava uma negativa sobre o tema das bênçãos à união homossexual. Ou seja, não é possível abençoar uma união homossexual. Portanto, não é lícito aos sacerdotes abençoar casais homossexuais que pedem algum tipo de reconhecimento religioso da sua união. Isso não é possível. E é fundamental ver nesse texto, 22 de fevereiro de 2021, a distinção que a nota faz, a Congregação para o Doutrina da Fé faz, a distinção entre pessoas e união. A resposta negativa a abençoar a união não implica efetivamente um julgamento sobre cada pessoa envolvida, porque cada pessoa deve ser acolhida. Mas isso é a doutrina de sempre, isso está no catecismo, só a igreja sempre pregou. Cada pessoa deve ser acolhida. Então, não podemos julgar as pessoas. A pessoa deve ser acolhida com respeito, com compaixão, com delicadeza, evitando, estou citando a nota, né, do 22 de fevereiro de 2021, evitando toda marca de discriminação injusta, como já afirmado também em documentos anteriores, né? E a nota coloca as razões subjacentes para a resposta negativa. Então, a primeira razão diz respeito à verdade e ao valor das bênçãos. Isso é muito importante. Eu acho que a gente esquece que uma bênção é um sacramental. E, portanto, o sacramental é uma ação litúrgica da igreja e exige que o que é abençoado seja objetivamente ordenado a receber e expressar essa graça da bênção. Eu não vou abençoar, por exemplo, não sei, abençoar um objeto que é só usado para abençoar, desculpa, né, a banalidade, mas eu não vou abençoar um preservativo. Eu não vou abençoar um remédio abortivo, né?
Não pode, mas é dar bênção para que tudo corra bem, etc., porque a pessoa é amada, a pessoa é querida. Sim, a pessoa é amada, é querida. Então eu abençoo uma pessoa, mas uma pessoa que está disposta a receber essa bênção para ordenar a sua vida. Esse é muito importante e na nota está escrito isso. O primeiro motivo de negar a bênção a casais é justamente o valor das bênçãos. E talvez nós estamos banalizando bênção. Eu falo por mim, eu já fiz um programa sobre a bênção dos animais, né? Mas sou eu, Padre Renan, não é que a igreja nega. Eu, Padre Renan, não gosto muito de dar bênçãos aos animais. Claro que eu dou também quando me pedem, mas não gosto por quê? Porque hoje existe uma força tão grande de dar um valor ao animal que é superior ao valor que tem o ser humano. E aí os pedem a bênção dos animais e tal, né? Eu não promovo. Quando me pedem, eu explico, tal, claro que eu vou abençoar, mas lembrando que o ser humano vale muito mais do que o animal. Eu explico, mas eu não nego, porque o animal pode ser abençoado, sim, não tem nenhum problema. Lembrando, né, nosso episódio sobre a bênção dos animais, tem 3 motivos de por que se poderia dar a bênção, então você pode ir lá no podcast Católicos Sabia buscar a bênção dos animais e entender quais são os 3 motivos, né, que eu não vou prolongar aqui. Mas o fato das bênçãos, temos que dar valor às bênçãos, é um sacramental, e a igreja exige que o que é abençoado seja objetivamente ordenado a receber e expressar a graça da bênção. Bem, as relações, mesmo que são relações estáveis, relações que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e de uma mulher aberta à transmissão da vida, não respondem a esses desígnios de Deus. E a nota diz o seguinte: mesmo que essa união tenha ainda alguns elementos positivos, não especifica quais. Aí que existe o amor, é que existe a doação, é que existe o cuidado, elementos positivos. Mas apesar desses elementos positivos, é uma prática, é uma relação que implica uma prática sexual fora do matrimônio e, portanto, não pode ser aprovada. Trata-se de uma consideração que não diz respeito apenas aos casais homossexuais, mas a todas as uniões que comportam o exercício da sexualidade fora do matrimônio. É óbvio isso. Nós estamos condenando o ser, estamos condenando o ato. Outra razão, então, esse primeiro, bênção. Outra razão para o não é representada pelo risco de assimilar erroneamente a bênção das uniões entre pessoas do mesmo sexo ao sacramento do matrimônio. Comento algo aqui. Eu já fiz mais de uma vez uma bênção para casais, né, homem e mulher, numa festa. Então, a pessoa celebra o sacramento do matrimônio na igreja e depois vai fazer a festa num sítio, num recanto, num centro de eventos e chama o padre para a bênção. Só que nessa bênção, a noiva quer entrar de noiva, quer abençoar as alianças, quer fazer os votos, tudo isso, ok, mas o padre está ali para dar a bênção, tá? Um monte de gente confunde isso com, então agora pode casar fora da igreja, antes não podia, ai que legal, que não sei o quê. Não. Então, a mesma coisa aqui, o padre vai lá dar uma bênção e as pessoas acham que é um casamento. E o padre deu uma bênção aos casais homossexuais e as pessoas pensam que estão casando. Não, então, não corre o risco de assimilar erroneamente a bênção das uniões entre pessoas do mesmo sexo ao sacramento do matrimônio, o que é absurdo, né? Por fim, a Congregação para a Doutrina da Fé especifica a resposta a uma dúvida. Não exclui que bênçãos sejam dadas a pessoas com inclinações homossexuais, que aqui está o importante. Pessoas com inclinações homossexuais que manifestem a vontade de viver em fidelidade aos desígnios revelados por Deus, enquanto declara ilícita toda forma de bênção que tende a reconhecer suas uniões. Vejam que interessante. A igreja nunca
condena a pessoa. E uma pessoa, mesmo com tendência homossexual, mesmo com atração homossexual, mesmo uma pessoa que manifeste a vontade de viver em fidelidade aos desígnios revelados por Deus e, portanto, viver em castidade e não viver unido a outra pessoa, mesmo sentindo esse desejo, se ela vive e ela vem pedir a bênção, claro que se pode dar a bênção a essa pessoa, porque ela manifesta o desejo de cumprir a vontade de Deus. Então, enfim, essa é a nota. Eu achei interessante porque aí está claro a doutrina da igreja, mas voltam e voltam e voltam e voltam, né? Então, agora, o que aconteceu é que depois dessa nota, o padre Zezinho publicou o seu, né, nas suas redes sociais um comentário muito positivo mesmo, né? Dizendo: o Papa falou, a Globo e outras emissoras comentaram, os noticiários divulgaram, outras igrejas falaram, a internet comentou do jeito de cada internauta. Os católicos não mudaram sua doutrina sobre o casamento. Não haverá união entre pessoas do mesmo sexo na nossa igreja. É conceito milenar. Preconceito, conceito novo ou doutrina de 4.000 anos? Muitos deixarão ou já deixaram a Igreja Católica por causa dessa norma. Amam alguém do mesmo sexo. A Igreja discorda quanto ao sacramento, mas manda respeitar quem sente tal afeto. É possível discordar sem ofender pessoas. Católicos não podem nem devem casar nessas condições. E aí diz, outras igrejas aceitam, mas nós não, então nós queremos seguir assim. Bem, pareceu muito positivo, vindo do Parisezinho, que às vezes comenta coisas que não são muito boas, mas pareceu muito positivo. E depois o Padre Gabriel Vilaverde também, né, dizendo: não mudou nada, todo mundo esperava que mudasse, não mudou nada, o mundo não deixou de girar, né? Os poucos que não gostaram dessa notícia são aqueles que pretendem mudar o ensinamento de Cristo, como se o homem pudesse dar conselhos a Deus. E aí o Padre Gabriel conclui dizendo: a igreja é governada por Deus e não pelo clero. E se Deus disse que casamento é entre homem e mulher, assim será sempre, eternamente. Então, está muito claro essa doutrina, né? Agora, o que aconteceu recentemente, e aqui está o React, é que a doutrina da fé mandou agora, esse ano, sabendo que, que o novo prefeito para a doutrina da fé tem um histórico um pouco mais liberal, né? A gente sabe disso pelo histórico dele como cardeal na Argentina, né? Então, mandou uma nota agora respondendo positivamente. É outro tema, né? O tema dos transexuais, né? Se eles podem receber o batismo. Já estou falando de uma bênção, é o sacramento do batismo. Eles podem receber o batismo, se eles podem ser padrinhos de batismo e padrinhos de casamento. E a nota responde sim, e depois dá um monte de explicação, etc. E aí, claro, né? De alguma forma, essa nota repercutiu negativamente. Essa nota ela contradisse de alguma forma o que já foi dito na nota anterior, aqui de 2021, e toda a doutrina da igreja anterior. Não é que ela contradisse, é que ela se contradisse a si mesma. E eu vou explicar aqui, né? Eu li um comentário, né? Praticamente a nota diz assim, eu não vou ler aqui a nota, que a nota é desse ano, né? Da Congregação para a Unidade da Fé, respondendo ao bispo José Negri. Se alguém quer pesquisar aí, né? Você pode pesquisar a resposta da Congregação para a Unidade da Fé ao bispo José Negri sobre os transexuais. E aí vai encontrar, é muito fácil, né? Mas praticamente a resposta é: pode, seja receber batismo, seja tudo, né? Ser padrinho de casamento, tudo, com tal de que vivam de acordo com o plano de Deus. Então é uma contradição essa nota. Por quê? Porque o transexual já não aceita a própria identidade, troca e, portanto, não está vivendo de acordo com o plano de Deus. Para ele viver de acordo com o plano de Deus, na minha cabeça, pelo menos, ele tem que voltar. Se é um transexual, mas disse, ok, eu errei, eu me arrependo, eu volto, claro que pode tranquilamente receber batismo e tudo. Mas senão, como nós estamos dando um batismo a alguém que não está vivendo a doutrina? Porque não está aceitando sua própria identidade de acordo com o que Deus criou.
Bem, essa é a nota, né? Eu não li aqui a nota, fiz só um comentário, mas aí tem uma página de notícias católica muito conceituada, muito boa. Eu sempre busco artigos aí para ler e me deparei com esse artigo que não gostei, então vou fazer um react sobre esse artigo, né? Diz assim: será que o Papa Francisco está contrariando as escrituras ao acolher gays e transexuais na igreja? E aí o escritor nessa página começa a responder, né? Muito se tem comentado a respeito das ações do Papa Francisco em relação ao público gay. Suas falas e atos, na maioria das vezes mal interpretados ou retiradas de contexto, são um prato cheio para críticos que se sentem mais católicos que o Papa. E para sites bem ou mal intencionados, que, sem conhecer o posicionamento real da igreja sobre essas questões, acabam gerando manchetes que desinformam mais do que orientam. Infelizmente, a desinformação sobre o verdadeiro posicionamento da igreja a respeito desse tema gera confusão até mesmo nos católicos menos críticos, principalmente quando o Papa envia mensagens de acolhida ou simplesmente se recusa a julgar negativamente a comunidade LGBT em si. Então, eu vou parar aqui para comentar. O primeiro comentário que eu faço sobre esse parágrafo é o seguinte, né? Quando o Papa quer acolher, tem que acolher como Cristo, com a verdade. Cristo acolhe todos, pecadores e santos, mas acolhe com a verdade. Ou seja, dizendo que a pessoa é amada, mas que abandone o pecado. Sempre que Cristo acolhe um pecador, ele diz: vai em paz, você é amado, mas não peques mais. E é isso que o Papa tem que fazer. Se o Papa faz isso, ele está seguindo a Cristo e acolhendo a Cristo. Agora, eu acolho o pecado, sim, vocês são amados, a igreja é lugar para todos, todos, todos. Sim, podia continuar. Seria fantástico se continuasse. A igreja é lugar para todos, 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 e para todos buscar a conversão e a santidade de vida, abandonando sua vida de pecado. É isso. Eu não estou criticando que o Papa Francisco tenha essa boa acolhida. Para mim, é fantástico que o Papa queira acolher a todos. É fantástico, é maravilhoso, é um grande testemunho, é um grande pastor. Porém, ele, como Papa, e aí está o grande problema, como Papa, ele está mostrando a toda a igreja uma prática que é a prática de acolher ao pecador sem convidar ao abandono do pecado. Então, eu acho fantástico a acolhida. Eu tenho pessoas que vão na minha paróquia, que conversam comigo, pessoas que vieram falar comigo sobre isso, falando, eu sou homossexual, eu tenho essa tendência, e pessoas que estão na minha paróquia e que me buscam e que são acolhidas, que são amadas. Mas recebendo essa informação, que na verdade as pessoas já sabem, que você sempre vai ser bem-vinda, sempre vai ser amado, mas que se você opta pela prática da homossexualidade, dos atos sexuais homossexuais, é, você não pode comungar, você está em pecado, você não pode viver assim. E é maravilhoso isso, essa acolhida que o Papa faz, insisto. O Papa Francisco é um exemplo de acolhida, é um exemplo de pastor que acolhe as ovelhas afastadas, é um exemplo disso. Mas tem que deixar muito claro que a verdade, a verdadeira ajuda, esse é o tema. Se nós queremos de verdade ajudar essas pessoas, a verdadeira ajuda é que essa pessoa vá para o céu. E se a pessoa continua vivendo no pecado, a gente sabe que ela não vai para o céu. Então, aqui eu acho que está faltando um pouquinho a gente interpretar bem, porque a gente julga muito o padre Renan, o padre Felipe, os outros padres, esses conservadores, esses influencers, porque só criticam o Papa. Não, eu não estou criticando o Papa, meu, como pastor é exemplar, mas está faltando completar essa verdade do ciclo do verdadeiro pastor, que é trazer a pessoa do pecado para a graça. E às vezes a gente fica muito no vem com o seu pecado, vem para a igreja e continua no seu pecado. E não pode ser assim, tem que ser muito claro nisso, porque senão a pessoa não entende, né? E como o Papa é uma figura pública e é o representante toda a igreja, isso aí
Se eu falasse o que o Papa fala, tudo bem, né? Sou eu que estou ali acolhendo e tal na minha paróquia, mas o Papa é o Papa, tem que ter muita clareza, porque senão gera toda uma confusão na igreja, que é o que está gerando, né? Eu não sei se o Padre Felipe quer comentar alguma coisa, ele se aproximou aí no microfone. Não, não, vou deixar você tomar um pouquinho de água aí, mas acho que é parte do que as pessoas precisam entender que não tudo é uma crítica, né? Eu acho que as pessoas veem, às vezes, qualquer comentário em relação a esse tema, ou algo que o Papa coloca, que acha que é uma crítica direta. Não. Muitas vezes vai ser até uma explicação daquilo que o Papa mesmo né, Exatamente. está querendo transmitir, né? Essa imagem do pastor, realmente, como o padre falou, é, são diferentes os papas, né? Papa João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco, e ele tem essa vertente mais pastoral, só que é isso, né? Não fica claro às vezes que é mais importante, como víamos com o Papa Bento e o Papa João Paulo II, a realidade, depois dessa claridade teologal e doutrinária que é tão importante, né? E de seguir, talvez, é, nesse desejo de viver a pastoral, ele dá ênfase na pastoral, não deixa a parte, e a parte depois doutrinária, pois cada um vai buscar junto ao seu pároco ou na sua própria formação, né? No seu próprio discernimento, que é um pouco essa característica tão marcada dos jesuítas, que pois, está presente nesse pontificado, né? Só que, né, acho que talvez, agora sim pode ser talvez uma crítica, né? É importante, sobretudo, para um papado, isso também ser marcado pela claridade, né? E deixar isso às vezes para as pessoas, sobretudo pessoas que não estão próximas, né? Que cada um talvez busque, ela talvez não vai buscar no lugar certo, ela não vai buscar o entendimento correto, porque ela não está nem vivendo a graça de Deus para fazer um discernimento bem feito. Para um bom discernimento é exigido, sine qua non, né? Não pode existir para um bom discernimento a vida de graça. Sem a vida de graça, sem a presença do Espírito Santo, que é quem dá o dom do discernimento, se a gente não está vivendo a princípio a vida de graça, pois dificilmente a gente vai ter um bom discernimento. Então, Está isso escurecido, né? está escurecido, A nosso razão está pensamento, nossa escurecida, razão está sim, escurecido, então não vamos ter um bom discernimento. Ó, exato. o galinho já tocou aqui. Vamos lá. Vamos Vamos lá, lá que já passou, na verdade já está quase acabando o tempo, né? O galinho já, tocou já, antes já tá aqui, aí. mas já tá avisando aqui que o tempo tá acabando já, não é nem Então metade já. já estamos indo, né? O complicado desse tema é, por exemplo, eu cito aqui o que aconteceu comigo, né? Veio uma pessoa de algum lugar pedindo batismo para o seu filho, eu já comentei isso até aqui, né? De 12 anos, e nós falamos, que bom, pode sim, mas tem que fazer a catequese, e aí já se prepara, porque tem 12 anos, né? Não, não, ele não precisa fazer catequese, é só batizar, porque ele não frequenta a igreja. Eu falei, sim, mas ele tem 12 anos, para ele ser batizado, é porque ele já vai frequentar a igreja, né? Não, 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 não somos católicos. Aí eu falei, tá, então por que que vocês estão pedindo batismo? É porque a gente frequenta o candomblé e para ele ser inserido, batizado lá no candomblé, eles pedem o batismo católico. Aí nós, obviamente, explicamos que, né, que não é correto isso, tentamos acolher da melhor maneira, mas falamos, olha, até posso batizar, mas ele precisa sim fazer a catequese, entender o que é a fé católica, né? Porque ele está pedindo batismo católico. Aí a pessoa, o que aconteceu? Saiu dali, foi em outra igreja, e aí outra igreja batizou o menino. Então ela veio muito brava, dizendo que somos preconceituosos, porque nós negamos o batismo, e a outra igreja, o padre, sim, aceitou. Quando você deixa muito aberto ao discernimento, acontece isso, né? Alguns discernem que sim, discernem que não. Por quê? Porque não tem clareza de doutrina. Então, é o que vai acontecer e é o que está acontecendo já nesse tema, né? Deixa eu continuar só aqui o React dizendo que o artigo diz, principalmente, criticam, né? Principalmente quando o Papa envia mensagem de acolhida ou simplesmente se recusa a julgar negativamente a comunidade LGBT em si, né? Então, quando o artigo diz que o Papa
não condena a comunidade LGBT em si, nós estamos falando também de um problema, por quê? Porque uma coisa é você ser gay, outra coisa é você promover uma organização LGBT, um lobby, um ONG, chame como quiser, né? Ideologia. E nós estamos falando de uma organização que publicamente atenta contra a igreja e contra a dignidade dos seres humanos. Uma coisa é você acolher um gay que respeita a igreja e quer, dentro do mistério do seu estado, condição, viver a santidade. Outra coisa é você acolher uma organização que faz campanha contra o que a igreja prega. Então, essa organização tem que ser condenada assim. Eu, com todo mundo que eu falo que diz que é homossexual, diz eu te amo, te respeito, te acolho, mas o LGBT que sai por aí fazendo campanha contra a vida humana, a dignidade, colocando cruz em todas as partes do corpo e tal, isso eu condeno, porque está errado e tem que ser condenado tudo isso. Bem, continua o artigo. Um novo capítulo dessa novela se deu com a divulgação de uma carta-resposta do Dicasterium Pro Doutrina Fidei, Doutrina da Fé, para alguns questionamentos enviados a Roma por um bispo brasileiro, Dom José Negri, e informando em seu conteúdo, dentre outras questões, que era lícito o batismo de transexuais. Como eu falei, né, na nota diz isso. Para os críticos de plantão, esses são os sinais dos tempos, onde já se viu transexuais sendo batizados, o Papa acolhendo homossexuais, a igreja não pode ser condizente com o pecado. Será, diz o artigo, será que o Papa está contrariando as escrituras ao acolher gays e transexuais na igreja? Bem, aí que vai o meu comentário, né? Eu preciso dizer que a nota da Congregação para a Doutrina da Fé contraria um pouco a nota anterior, como eu já tenho dito, né? Porque diz que uma bênção pode ser dada a uma pessoa que, mesmo se dizendo gay ou homossexual, vive a castidade de acordo com o plano de Deus. Nota 2021. Essa 2023 diz que poderia dar-se o batismo a um transexual. Mas um transexual é quem não aceita a própria identidade e muda de sexo. E isso não é seguir o plano de Deus. Então, se lá atrás, não muito atrás, em 2021, não aceitava uma bênção sacramental, uma bênção que é um sacramental, a alguém que não segue o plano de Deus, como é que aqui se apoia, se aceita um batismo, que é um sacramento, a alguém que não segue o plano de Deus? Então, está bastante ambígua, está bastante contraditória essa nota. Sim, temos que dizer que, como eu digo, a nota é ambígua porque diz que poderia dar-se, temos que ser justos também com a nota, né? A nota diz, poderia dar-se o batismo a um transexual se ele vive de acordo com o que a igreja pede. Mas aí eu me pergunto, como que um transexual viver o que a igreja pede? Aí vai do discernimento de cada um, então não tem clareza. O que vai acontecer na prática? Eles vão buscar o padre Felipe para batizar? O padre Felipe vai falar, não pode. Aí eles vão buscar o padre Renan vai falar, não pode. E eles vão buscar algum padre em algum lugar que vai falar, tudo bem, porque o Papa está convidando para a acolhida e tal. E aí vai. Então, esse é o grande problema, né, que nós vemos nisso. Vamos continuar o artigo, porque está acabando o tempo. Para entender, responder a essa questão, é necessário conhecer o que a igreja reconhece como pecado. Para isso, vamos recorrer ao catecismo. O pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Atenção, o catecismo diz que um desejo contrário à lei é pecado, desejo pecaminoso. Levanta-se contra Deus por uma desobediência contrária à obediência de Cristo. Cânon 1871. Continua o artigo, ou seja, o pecado é verbo, é consequência de uma ação. Ninguém é pecador apenas por nascer com determinada condição ou característica. O indivíduo que nasceu gay, quando atingir a adolescência, não terá nenhuma atração por pessoas do sexo oposto e sentirá amor ou atração somente por pessoas do mesmo sexo. Esta é uma condição inata. Nenhum tratamento ou forma de educação vai mudar esse fato. Dessa forma, pode ser afirmado com tranquilidade, segundo o artigo de uma página católica, que ser gay não é pecado.
Em outras palavras, em uma sociedade hipotética onde o ato de comer chocolate fosse considerado pecado, gostar do sabor do chocolate não seria considerado pecado, né? Banalizou um pouquinho, mas tudo bem. O pecado não está no ser, mas sim no fazer. E aqui, meu comentário é que, vamos parar um pouco, eu tenho que dizer que efetivamente a igreja acredita nisso. Mas sempre deve existir o convite à santidade de vida. Sempre, para todos, todos. Eu sou o primeiro, hoje é meu dia de confissão, né? Eu sou o primeiro que estou correndo para me confessar, porque eu preciso me converter, eu preciso deixar o pecado. Ninguém deveria, e eu concordo, simplesmente criticar o Papa porque acolhe os gays. Mas sim criticamos o Papa quando ele não fala claramente que os gays que vivem numa relação homossexual não estão seguindo o plano de Deus. E isso ele, como Papa, tem que dizer. Acolher, amar, respeitar a dignidade da pessoa, sim, mas dizer, claro, que a mesma pessoa está indo contra a sua dignidade quando vive uma união sexual, homossexual. Que a natureza humana diz, a ciência diz, Deus diz na revelação que existem dois sexos e que os dois se complementam. Fisicamente está feito para completar um ou outro. Agora, o motivo de uma pessoa desejar outra do mesmo sexo pode ser por uma aberração sexual, sem dúvida nenhuma, um desejo desordenado, né, de prazer, e aí eu encontro prazer quando me relaciono com qualquer pessoa e tal. Pode ser, então, uma aberração sexual, né? Ou pode ser, né, também um afeto sincero, de amor sincero. E isso eu chamo de uma amizade muito íntima, mas uma amizade real. Um afeto sincero que eu tenho para uma pessoa do mesmo sexo, mas assim chega a ser que acelera meu coração quando eu vejo essa pessoa. Mas eu não tenho, não vivo com ela, não tenho sexo com ela, não busco essa intimidade com ela. Por quê? Porque é uma pessoa que eu amo de coração e eu sei que queremos ir ao céu juntos. De repente, Davi e Jonathan, né? Agora, a partir do momento que uma pessoa que deseja satisfazer seus desejos carnais sexuais, dizendo que tem desejos por outra do mesmo sexo, já vamos contra a natureza, não tem como. E o artigo vai continuar. Apesar de a igreja não entender o gay como um pecador, ela entende o sexo fora do casamento e o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo como um pecado. Por isso, eu recomendo a todos, gays e héteros, uma vida casta. Outro ponto a ser considerado, a partir da análise das Escrituras, olha o erro aqui, né? É que Jesus e seus apóstolos acolhiam e recebiam todos em seus grupos, sem julgamentos ou restrições. Mentira! Porque Jesus acolhia em seus grupos julgando. Basta ver os fariseus. Como ele julga os fariseus. É claro que ele julga. Basta ver como ele julga a samaritana. A samaritana é fantástico, né? Jesus diz para a samaritana, vai buscar seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, é verdade, você não tem marido. Porque você viveu com 7 homens e esse que você tem também não é seu marido. Meu Deus, você está me julgando. Sim, Jesus está julgando. Então o artigo nem é verdadeiro e nem é honesto. Falta uma sinceridade aí, né? Quando evoca as escrituras. Evoca as escrituras quando quer. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Claro, e o que Jesus falava? Condenava publicanos e pecadores. Chamava eles de hipócritas. Não seria, diz o artigo, olha só a pergunta, né? Não seria este o motivo que o Papa Francisco está fazendo, recebendo e acolhendo todas as almas, evitando pecar contra a caridade e oferecendo orientação espiritual e consolo àqueles que muitas vezes não encontram acolhida nem na família e nem na sociedade? Sim, é o que o Papa está fazendo, mas falta a parte da condenação dos atos, que o que Jesus fazia também. Então, se Jesus acolhia a todos, mas também convidava à conversão, tanto que descia a lenha nos fariseus porque eles não abandonavam, né, sua má conduta. Olha o Cristo aí discriminando fariseus, como é possível? O Papa está imitando a Cristo, sim, escutando a todos e acolhendo a todos, e oferecendo acolhida a todos. Mas está faltando oferecer o caminho sincero de conversão. E quando a pessoa não quer
mudar de vida, deve ser, sim, julgado, dizendo, olha, você está no erro, você não está bem. Como Jesus fazia também com os fariseus. Dizia, fariseus, vocês são hipócritas, vocês não estão bem. É isso que estamos esperando e pedindo ao Papa Francisco, né? Bem, eu corri um pouquinho no final, mas espero que tenha ajudado a esclarecer, né? Porque sim, eu confesso que não são muitas pessoas, mas tem algumas que sim me escrevem dizendo, padre, você não pode falar essas coisas do Papa e tal. Mas olha, o que o padre Felipe falou também, né? Ilumina muito. Nós não criticamos simplesmente por dizer o Papa não é Papa. Ao contrário, eu condeno o sedevacantismo, hein? Eu condeno os que dizem que a única missa válida é a missa de sempre, a missa tridentina. Por mais que eu gosto, eu celebrava, eu gosto. Mas eu condeno. Por quê? Porque eu aceito, pode ter erros, mas eu aceito Concílio Vaticano II, eu aceito Papa Francisco, eu aceito a reforma litúrgica, aceito. Mas devo eu, como padre, iluminar as consciências para questionar aqueles pontos dentro do Concílio Vaticano II, de muitos pontos bons, tem alguns negativos. Reforma litúrgica, de muitas coisas boas, tem algumas coisas negativas. Papa Francisco, de muitas coisas boas, tem algumas negativas e temos que falar disso. Como nós falávamos, desculpa, mas também Papa Bento XVI é fantástico, mas esse tema do calor humano, da acolhida, de ir e abraçar todo mundo, não era muito dele, né? E a gente falava, olha, gostava mais do Papa João Paulo II, que vinha e acolhia todo mundo e tal. Então, sabe, eu acho que se criou aí uma aversão a olhar as coisas negativas que todos têm. E olha, eu gosto quando a pessoa, e eu tenho amigos, leigos, amigos, bons amigos, que olham para mim e falam, padre, eu amo muito você, mas tem esse ponto e esse que o senhor tem que mudar. Maravilhoso! Tipo de ser Esse- corintiano, assim, o pessoal fala. mais ou menos isso, né? Eu recebi uma mensagem outro dia de uma pessoa que é que é jornalista. E ela disse: Padre, você e o Padre Felipe se dão super bem, fazem um trabalho muito bom, o conteúdo de vocês é muito bom. Só que tem que falar para o Padre Felipe que às vezes o tom dele tem que subir, tem que não sei o que e tal. Eu falei: fala você, né? Então, assim, é bom que as pessoas falem isso. E é o que nós estamos tentando dizer ao Papa, não negando o papado, não negando a igreja, não condenando todo, não, dizendo o Papa Francisco é um grande pastor e acolhedor. E no campo dos gays está fazendo esse trabalho maravilhoso de que os gays entendam que eles são amados. Mas tem que propor um caminho de conversão, a pessoa tem que ir para o céu. Senão, né, se não segue o caminho da igreja, a gente sabe, fora da igreja não tem salvação. Isso é doutrina. Bem, fico por aqui porque acho que já me estendi demais. Obrigado a todos, obrigado, Padre Felipe. Espero que tenha Bem, ajudado a entender, né? que passamos, acho que até um pouquinho do tempo. Não sei se o padre vai bater o recorde dele, porque eu acho que o recorde agora é do padre Alexandre Nunes, com o tema do novo missal. Mas O eu entretenimento faço. santificante. Foi longo o entretenimento santificante. Eu Temos vou que só. cortar isso daí. Senão o povo já reclama, já, porque o povo tem os haters do entretenimento santificante. Tem uns que gostam muito, mas não são todos, a gente sabe disso. Vamos tentar dar uma maneirada também no entretenimento Mas é bom, é santificante. bom. A gente quer ouvir também os comentários negativos. Acabei de falar aqui. É, Padre, tira o entretenimento santificante, fica muito longo. A gente vai pensar, né? Vamos ver. bem, mas vamos lá. Eu só quero fazer, eu acho que voltar sobre essa realidade, às vezes se pode criar sei, uma áurea em relação a que, não vou dizer que tudo está perfeito, porque as pessoas acho que também têm consciência disso, mas e não é a crítica pela crítica, né? Não é esse o objetivo, não é esse o objetivo desse programa, não é esse o objetivo do Católico Se Sabia, mas de iluminar, né? E como todos nós, e o primeiro que lhes fala, temos nossos erros, temos nossas faltas de claridade, temos nossos. eh, não julgamos a intenção, porque não sabemos qual é a intenção. Eu acredito 100%, coloco minha mão no fogo quase, de que o Papa quer salvar as pessoas. Essa é a intenção do coração dele de pastor, de levar as pessoas a Jesus Cristo, né?
o Papa, o prefeito do Doutrina da Fé. Eu quero pensar isso, né? E esse é o meu juízo que eu faço dessas ações, né? Quero pensar sempre bem dessas atitudes. Só que nossas atitudes, por mais boa intenção que tenhamos, pode estar equivocados, né? Nossas ações podem não estar, não podem estar com um juízo pleno das coisas, ou podemos pensar que só a nossa boa intenção já basta, e não basta só a boa intenção, né? Para uma ação moral ser boa, toda ela tem que ser boa, né? Na sua intenção, nas suas ações, nas suas consequências. Então, eu acho que isso tem que entrar também dentro do discernimento, né, das coisas que nós fazemos e falamos, né? E quanto maior claridade há naquilo que nós dizemos e, né, falamos e agimos, é, as pessoas vão entender melhor, né? Queremos a salvação de toda a humanidade, todos os homens. Jesus Cristo deu o seu sangue para salvar a todos, 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 né? Mas a salvação, pois, né, depende de querer ser salvo, de querer viver essa vida nova que Jesus Cristo traz. Isso é para todos também. Não é só para quem já é católico, é para todos aqueles que querem a salvação, que querem, pois, significa querer a salvação de Jesus Cristo, como ele pensou para nós, da mudança e transformação de vida que ele quer para nós. E isso é sumamente importante, né? As pessoas terem. Então, pois, nós podemos, né? Todos nós podemos falar, olha, pois, isso aqui não está bem. Isso aqui pode ser um pouco melhor. Porque todos nós temos nossas falhas. Ninguém é Deus aqui. Todos somos imperfeitos, né? E talvez no grande desejo de fazer o bem, de querer levar a salvação das almas, a gente pode não, talvez até pela limitação de tempo, de espaço, de situação, não dar toda a claridade, a ferramenta necessária para que a pessoa entenda qual é, pois, o caminho de salvação que ela deve percorrer, né? Então é isso que eu acho, né? Acredito que toda a bondade do seu coração do Padre Renan é, é, quer colocar também com esse programa, né? Pois, queremos a salvação, mas não a todo custo, né? Queremos a salvação das pessoas, mas segundo o plano de Jesus Cristo, né? Isso é um processo de conversão que todos precisam passar. Nós aqui que nos falamos somos os primeiros, né? Deus tem um plano de salvação, um plano de vida nova, de felicidade, que começa aqui na Terra, começa com essa transformação de vida para alcançarmos o céu. Ninguém chega ao céu sem essa conversão, ninguém chega ao céu sem essa transformação de vida, né? E é isso que todos nós precisamos, na nossa situação, com as nossas misérias, nosso pecado, pelo menos o desejo e o esforço e a luta de transformar a vida. Se a gente já se acha que está bem, que a gente está bem com o estilo de vida que a gente tem, que a gente já é perfeito, já não precisa mudar nada na nossa vida, pois eu acho que essa pessoa precisa revisar os seus conceitos, né? E diante de Jesus Cristo. Então, acho que essa é, sobretudo, a intenção também desse programa, e espero que seja de ajuda para vocês, né? E buscar sanar as nossas dúvidas, nossas dificuldades, talvez entender, continuar rezando, né? Um convite para todos, vamos continuar rezando pela igreja, vamos continuar rezando pelo Papa, vamos continuar rezando pelos sacerdotes, né? Para que nós, antes de tudo, busquemos essa claridade, essa clareza em nossa própria vida e depois para poder transmitir isso às demais pessoas. É isso, pois muito obrigado, Padre Renan, pois Muito aqui bem, gente, obrigado. seguimos. Deus abençoe a cada um de vocês, contem com nossas orações, uma feliz festa da solenidade, e se Deus quiser, até semana que vem. Acho que vai ser ao vivo, vai ser presencial. O Padre Renan quer gravar na segunda, acho que eu vou estar aí na sua casa aí. Talvez eu durma aí Opa, também, até de segunda para terça, podemos gravar na terça. Pois quem sabe vamos temos lá. nossa saidinha, quem sabe aí na terça, vamos ver. Vamos aí, acho que eu vou estar. Opa, Já não tem ninguém lá no seminário, eu estou aqui em São José e já volto domingo só para pegar um pouco de roupa, trocar as coisas e talvez no domingo mesmo ou na segunda de manhã eu tô aí para ter o dia comunitário com vocês. estamos aqui, seja bem-vindo. Obrigado a todos, um bom churrasco, então, né, nessa Pro sexta-feira povo aí que maravilhosa. pode, que consegue, pois Deus abençoe a todos. Feliz festa. Um Fiquem com abraço. Deus.